Olá meus amigos, mais uma vez eu, professor Valdemir Santiago. Hoje nós vamos falar sobre socialismo e comunismo. Você sabe qual é a diferença de socialismo para comunismo? É simples. O comunismo, ele é uma teoria, ele não existe na prática. Comunismo, uma teoria criada pelo filósofo alemão Karl Marx, criador do socialismo científico. O que existe na prática hoje nos países é o socialismo. O que é o socialismo? Socialismo é um regime de controle social, político e econômico. Nos países socialistas, o governo ele controla tudo, principalmente até a vida das pessoas. Nós vamos pegar aqui alguns países socialistas para você ver as três características de um país socialista. Por exemplo, vamos pegar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país socialista, o presidente é o Kim Jong-un, certo? É um regime ditatorial, que é um ditador que está no comando. O Kim Jong-un, ele controla tudo. As empresas de um país socialista, ela é estatal, todas elas pertencem ao governo. Ele controla também a imprensa. Só existe uma emissora de televisão na Coreia do Norte que ela pertence ao governo. Tudo que os norte-coreanos assistem ali, tudo é controlado pelo governo. Ele só assiste aquilo que o governo determina. Então, na televisão coreana, assiste mais só algo que pertence ao governo. Você não assiste, por exemplo, na Coreia do Norte, uma programação igual aqui nós assistimos no Brasil. A internet também é controlada, ele só assiste, só está, vamos dizer assim, condicionado a eles ver na internet tudo aquilo que está ligado à Coreia do Norte. Então, o Kim Jong-un ele controla tudo. O poder econômico também é controlado pelo governo num país socialista. Por exemplo, na Coreia do Norte, tudo é controlado, todo o poder econômico está na mão do ditador, do Kim Jong-un, certo? O poder político também. Para você ter uma ideia, quando um socialista está no poder, ele não quer deixar o poder de maneira alguma. O Kim Jong-un mandou matar o próprio irmão dele para não ser um concorrente no poder, certo? Então, praticamente, o cargo dele é um cargo ali que ele só sai quando morre, né? Então, a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo. Esses socialistas, a maioria deles todos são sanguinários, matadores. Por exemplo, vamos pegar Cuba, um país socialista. Cuba passou pela Revolução em 1959, quando o ditador ali, o Raul Castro, Fidel Castro, Che Guevara, que era um argentino, eles fizeram a Revolução Cubana em 1959, quando eles tomaram a capital Havana. Mas a Revolução Cubana ela já vem desde 1953. Em 59 foi a tomada de Havana, certo? Quem estava no poder de Cuba era um ditador também cubano chamado Fulgêncio Batista, ele e o filho dele. A meta do Fidel Castro era tirar Fulgêncio Batista porque, segundo Fidel, ele queria melhorar a ilha cubana. Cuba está a apenas 160 quilômetros dos Estados Unidos. Quando Fidel Castro subiu no poder, mudou pouca coisa. Por exemplo, a educação mudou. Hoje praticamente você não encontra dificilmente uma pessoa analfabeta em Cuba. Só que a educação em Cuba não é a educação que você estuda num país capitalista. Vamos dizer assim, a educação cubana se estuda muito nas escolas sobre socialismo, principalmente Karl Marx e Engels, que eram os dois filósofos alemãos aí, escreveu aí o Manifesto Comunista. Então, nesses países comunistas é muito fechado. Cuba, existe muita dificuldade para quem mora em Cuba. As pessoas passam muita fome, muita dificuldade, né? Os Estados Unidos faz um embargo muito grande sobre Cuba. Para você ter uma ideia, a frota de carro de Cuba é desde 1959. Então são carros velhos, antigos. Se um carro quebra, não tem reposição de peça, porque não existe em Cuba. Em Cuba, você não pode ir a um mercado e comprar tudo aquilo que você quer. Você compra, por exemplo, 2 quilos de arroz, 3, 1 de batata, quando existe no mercado. Tudo é controlado pela caderneta.
A Havana, capital de Cuba, praticamente uma favela, prédios velho, antigo, cheio de rachaduras. Uma pessoa de classe média em Cuba tem uma televisão a cores e mora num prédio velho desses daí. Outra coisa, muitas pessoas dizem assim, mas Cuba ela tem a melhor medicina do mundo. Isso não é verdade. Cuba não tem nenhum prêmio Nobel em medicina. A medicina de Cuba não é levada para quase nenhum país do mundo. E quando esteve no Brasil os mais médicos, foi um contrato feito por um partido político chamado PT, certo? E o que aconteceu? Quando os médicos vieram trabalhar aqui no Brasil, 70% do salário deles ia para Cuba, para o governo cubano, para financiar o socialismo, certo? Então muita gente cai nessa bobagem de dizer assim, a medicina é muito boa. Se Cuba tivesse uma medicina muito boa, Hugo Chávez, que era presidente da Venezuela, foi se tratar em Cuba e morreu. Então ela não é tão boa assim. Se você tivesse que fazer uma cirurgia e tivesse dois médicos, um brasileiro e um cubano, qual dos dois você escolheria? Eu duvido que você ia escolher o cubano, certo? Então hoje os socialistas que vivem em país capitalista, eles vivem numa tremenda covardia. Por quê? Porque eles vivem em país capitalista e vivem difundindo o socialismo como se fosse uma coisa boa. Mas eles nunca querem morar num país socialista. Por exemplo, você não vê ninguém fazer as malas aqui no Brasil e morar em Cuba, ou na Venezuela, ou na Coreia do Norte. Pelo contrário, quem vive nesses países está fugindo de lá porque é um sistema que não presta. Nunca prestou. Você não encontra um país socialista que serve de exemplo para um país capitalista. Isso não existe. Quando esses socialistas eles viajam, eles nunca vão para país socialista. Eles vão para país capitalista, vai para a Disney nos Estados Unidos, vai para Cancún, vai para a Alemanha. Os filhos deles, quando vão estudar fora, também não vai para país socialista. Eles vão para país capitalista, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e muitos outros, certo? Por exemplo, a Rússia. A Rússia também é um país que está numa perrenga tremenda. É um país socialista. O Vladimir Putin, ele é o presidente da Rússia, mas ele já está no poder há mais de 15 anos e não quer sair do poder de jeito nenhum. Então essa é uma característica dos socialistas, é o poder. Eles querem subir no poder. Para quando eles subir, eles não querem mais sair. Eles falam muito assim na palavra democracia. No socialismo não existe democracia. O que existe é um regime ferrenho que domina o povo, escraviza, mata e faz o que for possível para eles se manter no poder. O socialismo matou, mata e continua matando. Você vê isso na Venezuela, um país socialista onde os venezuelanos estão fugindo da Venezuela, né, para não morrer de fome, estão entrando em uma quantidade muito grande de venezuelanos no Brasil, porque eles fogem de lá. O Nicolás Maduro, por exemplo, come nos melhores restaurantes, mas a população vai procurar comida no caminhão do lixo. Passam dificuldades, sofrem problema com saúde, então eles escravizam o povo, eles matam se for necessário para se manter no poder. Eu não sei se você se lembra, mas as duas Alemanhas elas eram divididas. Existia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental ela era socialista apoiado pela Rússia. A Alemanha Ocidental ela era capitalista apoiada pelos Estados Unidos. O que separava as duas Alemanhas era o Muro de Berlim, que foi construído em 1961, conhecido também como o Muro da Vergonha. Em 9 de novembro de 1989, esse muro caiu, unificando as duas Alemanhas. Quando a Alemanha Oriental era socialista, nunca, vamos dizer assim, alguém quis passar da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Se você fosse pego pulando esse muro, você era fuzilado. Muitos alemães da Alemanha Oriental foram mortos tentando pular esse muro, né? Em 89 ele deixou de existir, a Alemanha passou a ser capitalista, apoiada pelos Estados Unidos, e a Alemanha hoje é uma potência onde muitos socialistas vão hoje colocar seus filhos nas universidades lá,
Porque eles divulgam muito o socialismo, mas eles não querem saber de regime socialista, eles querem o poder. O Karl Marx, que era o filósofo alemão, ele escreveu uma teoria chamada Revolução do Proletariado. O que é isso? Proletariado nada mais é do que o trabalhador assalariado. Só que aí existe uma jogada que muitos entram nessa daí e não conhecem. Por quê? Porque o sistema socialista, ele usa o povo para fazer a revolução para que eles possam subir ao poder. Não é o povo que vai subir no poder, é a liderança que está por trás do povo. E quando eles sobem no poder, o que é que eles fazem? Escravizam o povo, mata se for necessário. Você quer ver uma coisa? Fidel Castro matou mais de 10 mil cubanos quando subiu ao poder. O Stalin, que foi um ditador da Rússia, Stalin, quando subiu no poder, ele matou nada mais, nada menos do que 40 milhões de russos. Mao Tse-tung, que colocou o socialismo na China, para você ter uma ideia, Mao Tse-tung matou nada mais, nada menos do que 70 milhões de chineses. Na Coreia do Norte, matou, mata e continua matando se for necessário. Então você veja que o socialismo, é como eu disse, ele não serve de exemplo nenhum para um país capitalista. Então eles usam o socialismo para querer derrubar o capitalismo para impor o comunismo. Isso é uma utopia, eles nunca conseguirão. Então veja você, que quando se diz socialismo, se diz isso que está na prática aí, um poder político fracassado, né, destruidor, e que não funcionou e nem funciona em lugar nenhum. Existe aqui no Brasil, por exemplo, o PT, que foi fundado em 1980, o PT é de cunho socialista, eles vivem querendo tomar o poder. Você vê que Dilma e Lula, quando saíram do poder, eles não concordam, eles não se conformam. Então eles querem tomar o poder a qualquer custo. Dilma Rousseff disse que se fosse possível, ia fazer assim um pacto com o diabo para realmente voltar ao poder. Não conseguiu. E eles vivem insistindo e criticando o governo que aí está, né, que é o Jair Bolsonaro, para tentar fazer um impeachment aí de qualquer maneira para tirar o presidente do poder. Então você veja que, na verdade, eles praticamente acho que nunca mais vai conseguir subir ao poder, porque o povo agora está mais consciente, está sabendo, vamos dizer assim, pelo menos a votar, né? E não vai a lugar nenhum isso aí. Por exemplo, os sindicatos, que é de cunho socialista, se você vê, eles usam o povo para se manter no poder. Muitos sindicalistas já foram mortos em São Paulo para poder se manter no poder ali dos sindicatos e vivem fazendo crítica, fazendo greve, movimento sem terra, tudo de cunho socialista, mas a pessoa que se envolve nisso aí praticamente não vai a lugar nenhum, porque ele nunca sobe ao poder. Eu posso falar isso porque fui sindicalista, fui filiado à CUT, certo? Mas felizmente deixei tudo isso de lado e hoje não sou mais adepto do PT nem do regime socialista, certo? Então você pode ver que nessas passeatas que o PT faz, como é que eles usam o povo? Da seguinte maneira, coloca o povo lá para segurar aquelas plaquinhas lá, socialismo já, mas se você perguntar para essas pessoas, eles não sabem o que é socialismo. Eles estão ali como um objeto, um instrumento na mão desses líderes. Faz as passeatas, o que ganha ali, simplesmente é um pão com mortadela e um copo de suco e passa o resto do dia com fome e vive nessa ilusão. Tá, meu amigo? Um conselho que eu te dou é o seguinte, vai estudar e vai trabalhar para você abrir essa mente aí que está fechada, certo? Então veja bem que o socialismo ele controla a política, eles estão sempre no poder, se for necessário, como eu disse, eles matam para não sair do poder. O poder econômico está todo nas mãos do ditador, as empresas são tudo estatais, ele controla, no socialismo não tem classes sociais. Por exemplo, um advogado ou um engenheiro ou um gari,
ou um pedreiro, o salário é igual para todos. Não existe essa divisão. Você vê isso na China, você vê isso na Coreia do Norte, você vê isso em Cuba, certo? E vê em todos os países socialistas. Quer dizer, é um meio que eles fazem para poder escravizar a pessoa, para poder eles ter com que sustentar o socialismo. Muita gente fala para você assim, mas a China é a segunda maior economia do mundo. Só que quem fala isso não sabe o que está falando, porque a China é a maior economia do mundo, gerando riquezas para o sistema e não para o povo. Se você for morar na China, você não vai conseguir. Primeiro, pelo idioma. Segundo, o custo de vida é muito alto. Chineses passam fome, passam muitas dificuldades, vivem querendo fugir da China. Existe mais... Veja a quantidade de chineses que entra no Brasil e veja a quantidade de brasileiros que vai morar na China. Aí você já vê que quem está num país socialista, a tendência é fugir, certo? Fugir de lá porque passa dificuldade. Então esse aqui foi um vídeo aí sobre um pouco sobre socialismo e comunismo. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e muito em breve vou fazer um vídeo aí falando talvez mais um assunto aí sobre socialismo, ok?